Bom, Deus abençoe. Meu irmão, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Nós vimos semanas passadas, janeiro inteiro, que Jesus ensinou aí as parábolas do reino para as pessoas, falando sobre o reino de Deus, sobre como receber o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus. E ele passou o dia inteiro fazendo isso. À noite, então, ele estava exausto, depois de ter ensinado o seu povo, depois de ter ensinado depois os discípulos. Então, primeiro ele falou para o povo, depois ele pessoalmente explicou tudo de novo para os discípulos. E agora, a partir do verso 35 do capítulo 4, até o final do capítulo 5, a gente vai ver mais sobre o Rei Jesus. Jesus primeiro fala sobre o reino dele, e agora Marcos vai falar mais sobre o rei, e a soberania, a autoridade desse rei, a partir do capítulo 4, verso 35, até o final do verso 5, em que ele vai falar da autoridade de Jesus sobre coisas que para o homem é impossível, mas que para Jesus é possível mandar, é possível dominar, é possível exercer autoridade sobre tais coisas. Então eu convido você a ler a primeira parte aí de Marcos, que fala sobre essa autoridade, que vai do verso 35 até o verso 41, e diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor abra os nossos corações, a fim de que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já passou por aquele momento de medo tão grande, de angústia tão grande, que você você tinha certeza que era o último dia de vida? Você falou assim: é isso aí, obrigado por tudo, mas de agora eu não passo. Algumas vezes isso me acometeu. Eu lembro que uma vez eu estava num túnel, subindo a serra para ir para o seminário, um caminhão pegou fogo na boca do túnel assim. Então a fumaça toda entrou para o túnel. E quando eu vi, eu achei que ia morrer. O ar-condicionado ligado, então estava filtrando o ar do próprio carro, mas na minha cabeça estava com medo tão grande que eu já estava orando ao Senhor assim: Senhor, cuida da minha família, cuida eu namorava ainda a Giovana, mas assim, eu já pensava: Deus, arruma um namorado e um marido bom para a Giovana, cuida aí, muito obrigado por... Eu saí do túnel, continuei minha vida, cá estou hoje. Mas isso é um exemplo, até que bobo, de como nós muitas vezes nos colocamos em situações, ou nos pegamos em situações que a gente diz assim: acabou. Eu creio que todo mundo já teve esse pânico ou esse medo tão grande, que entrou e falou assim, e desesperou da própria vida, angustiou de tal maneira que achou que aquele era o último dia de vida. E é justamente isso que está acontecendo com os discípulos aqui. Só que eles não estavam com medo bobo. Se o meu medo era um medo totalmente desnecessário, até porque o túnel estava para acabar já e já ia ficar tudo bem, esses homens, eles estavam vendo um temporal se formar na frente deles.
E eu não sei quantos irmãos já viram, mas os barquinhos da Galileia não são barcos muito confiáveis. Eles não são esses cruzeiros que saem aqui do Porto de Santos, não. Eles são aqueles barquinhos. Não é nem aquele barquinho de pescador que você vai ali no Japuí, ou você vai no portinho e vê o barquinho ali para o rapaz pescar. Não, aquele ali já é um pouquinho mais reforçado. Era um barquinho todo aberto, cabia um pessoal. E aquele barquinho então começa a virar ondas gigantes nele, um vento, não estava chovendo, um vento incrível. E o vento vinha do Monte Hermon e descia fazendo ondas gigantes. E aqueles homens pensaram, hoje é o dia de morrer. E começaram a desesperar da própria vida. E já aceitando o final trágico de suas vidas, eles então presenciam o poder de Jesus. Já vendo aquele momento que seria o momento final, passou a ser o momento em que eles testemunharam do maior poder de Cristo. De um poder tão grande que nenhum outro homem é capaz de fazer. Que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Mas que só Jesus tem autoridade para fazer. E por isso o tema dessa noite, desse sermão, é a soberania de Jesus, a soberania do Rei Jesus sobre a natureza. E a primeira lição desse texto é que Jesus é soberano sobre uma natureza que é poderosa. Jesus é soberano sobre uma natureza que é poderosa. Do verso 35 ao verso 37, ele narra aí a ida desses homens até a outra margem, e diz assim: naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então Jesus, depois de passar o dia inteiro ensinando, está exausto, como qualquer homem. Lembra, Jesus é o Deus homem, então ele está exausto. Passou um dia contando história, passou um dia contando parábola, aí contou todas as parábolas, depois teve que reunir os discípulos dele e recontar tudo, explicando tudo para esses discípulos. Então estava exausto, e ele decide sair da região de Cafarnaum para a região de Gadara. E a gente vai ver semana que vem ele tratando lá em Gadara, já fazendo obras na região de Gadara, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Então ele pega o barco, uma viagem aí de 2 horas para atravessar o mar, para chegar na outra região. Provavelmente Jesus, vendo que o tempo estava bom, que estava tudo muito bem, sem nuvens, do jeito que todo veleiro gosta, de todo mundo que viaja em barco gosta, Jesus então decide sair mesmo naquela hora. Não vai descansar em lugar nenhum, descansa no barco mesmo, para já chegar na outra região o mais breve possível. E no começo da noite ele pega esse barco, começa a atravessar o mar da Galileia, e acompanhados dos discípulos em vários barcos, eles deixam aquela região, e provavelmente no meio do caminho o tempo vira, o vento chega. Os irmãos terem ideia, o Monte Hermon fica ao norte. Esse monte fica a 2.750 metros do nível do mar. Então na ponta dele tem neve. E o mar da Galileia fica a menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Forma um vento bom, viu, meus irmãos? E vento na água, ali é um lago. Mas o vento na água é tão grande que forma mar, formam ondas ali. Depois os irmãos procuram no YouTube, tem um vídeo de ondas sendo formadas naquela região. Ondas assim, 2 metros brincando. Estão brincando 2 metros. Fora que aquela região também tem placas tectônicas embaixo dela. Então ali sofre diversos terremotos. E terremoto chacoalha. Quando chacoalha o mar, forma onda. Então possivelmente tudo isso está acontecendo naquele momento.
Possivelmente está tendo ou um maremoto aqui, ou os ventos estão tão grandes que estão formando ondas gigantes, que aqueles barcos não estão aguentando. E Lucas 8:23 diz que o perigo deles afundarem era real, que a chance deles afundarem existia e era muito capaz de acontecer deles afundarem. Então aqueles homens, já vendo a situação, eles não conseguem se controlar e começam a desesperar, vendo que não dá para controlar aquilo que o homem mais teme no final, que é a natureza. Meus irmãos, quando a natureza quer, ninguém para ela. As maiores catástrofes que nós lembramos aí, certamente são catástrofes da natureza. Claro, a gente teve 2 guerras mundiais que mataram muitas pessoas. Mas se nós juntarmos todas as catástrofes da natureza, matou muito mais que em guerra. Quem não lembra, por exemplo, uns 3 anos atrás, antes da pandemia estourar, quando choveu tanto na nossa região, que caiu morro em Santos, São Vicente, Guarujá, matou 21, em questão assim, de uma chuva de 2 horas, 2, 3 horas. Ou quem não lembra, há 20 anos, na Indonésia, quando um terremoto deu lá no mar, começou a ter tsunami, e o tsunami matou 240 mil pessoas. Ou no Haiti, que deu terremoto e matou mais milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Essas são as que nós lembramos, mas a maior das tragédias, nós nem conhecemos muitas vezes, que aconteceu lá na China, que foi a inundação do Rio Amarelo, há quase 100 anos atrás, e essa inundação provocou a morte de 4 milhões de pessoas. Eu estou falando para você aqui, na Indonésia morreu a Praia Grande inteira. Na China morreu a população da Baixada Santista toda e mais um pouco. Coisas provocadas pela natureza, e que o homem tenta controlar, tenta segurar, mas ele não é capaz, porque o poder da natureza é demais, é muito grande para a capacidade humana. Então essa natureza começa a colocar o medo real naqueles homens. Eles estão desesperados, eles estão com medo, eles estavam tomados de medo, de angústia, de ansiedade, porque eles não tinham controle sobre aquilo, e eles não conseguiam fazer nada para parar aquilo. O que eles iam fazer? Eles não tinham nada para fazer, a não ser morrer ou importunar Jesus. Depois a gente vai ver isso. Mas, antes de falar sobre a segunda lição desse texto, isso aqui acontece muitas vezes com a gente também. Quantas situações que nós já não passamos, que ficaram longe do nosso controle, e por ser coisas que nós não conseguimos controlar, isso fez com que a gente entrasse em desespero, angústia, ansiedade, a morte de alguém, um acidente, uma causa natural, uma enchente que deu, que invadiu tudo, que inundou todas as coisas. Um medo que é real, um medo que habita o coração de todos os homens por conta do pecado, e que tem uma raiz: a falta de fé que nós temos. E essa é a segunda lição que o texto vai nos trazer, que nós temos que ter fé num Jesus, ou num rei, que é soberano sobre a natureza, porque ele é mais poderoso que a natureza. Meus irmãos, talvez das coisas que a gente veja no mundo, nada seja mais poderoso que a natureza. Mas Marcos está nos ensinando aqui que Jesus, o Rei Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas, só Ele é mais poderoso do que a natureza. Do verso 38 ao verso 40 ele diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo.
sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, nessa segunda parte do texto, é interessante ver o contraste entre aqueles homens desesperados e Jesus dormindo. Jesus não está dormindo porque está exausto só, mas porque ele confia tanto no Pai, ele crê tanto em Deus, a fé dele é tão inabalável no Pai, que nem a natureza faz ele tremer, que nem o mar virando, o mar revolto faz ele ficar incomodado com a situação. Então Jesus está exausto, mas Jesus está num sono profundo, como se o mar tivesse mais calmo da história do planeta. Jesus está lá dormindo. Isso mostra a fé dele no Pai. Isso mostra que ele conhece o quanto o Pai cuida dele. Então os discípulos, e o texto narra, chegam desesperados até Jesus, provavelmente sem respeitar muito o sono de Jesus também, sabe? Quando a pessoa está dormindo, você chega lá, acorda. Não, provavelmente eles já chegaram sacudindo Jesus, gritando, mandando acordar logo. E eles fazem uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz muitas vezes, que é: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Uma tradução mais literal é: Senhor, a gente não é relevante para o Senhor? A nossa morte não é relevante para o Senhor? Você não se importa com a gente? E quantas vezes, meus irmãos, nas situações de desespero, de angústia, de medo, a gente não faz esse mesmo tipo de pergunta para Jesus? Vira para Jesus e fala: o Senhor não lembra mais de mim? Ou o Senhor não se importa mais comigo? O Senhor não fala mais comigo? O Senhor não se importa mais com as coisas que acontecem na minha vida? Isso mostra que o nosso coração, como os corações dos discípulos de Jesus, e nós todos somos discípulos de Jesus, ainda precisa melhorar muito, porque a nossa fé ainda precisa crescer muito. Porque mesmo nós conhecendo Jesus, crendo em Jesus, ainda nos pegamos muitas vezes em situações que não são favoráveis a nós, que fogem do nosso controle, e a nossa oração ser assim: Jesus, você não está me vendo, você não está me ouvindo, você não quer saber mais de mim, acabou a amizade, perdi a salvação. A gente começa a pensar loucuras por conta do pecado e por conta da falta da nossa fé. E é interessante que Jesus, primeiro ele levanta. Então, do mesmo pé que ele levanta, ele já manda um cala-a-boca para o mar. E esse é o termo, tá, meus irmãos? A nossa Bíblia aqui traz o termo bonito, que é cala-te, fica quieto, mas é um levanta e cala a boca. E fala: olha, fala para o mar e para o vento: cala a boca, fica quieto. E a ideia desse fica quieto é, sabe quando você coloca focinheira em cachorro, e para o cachorro não atacar ninguém, não fazer nada? Então você vai lá, coloca, pode ser o cachorro mais bravo do mundo, se tiver com a focinheira, não vai fazer nada. A mesma ideia, que Jesus, quando diz cala-te e emudece, Jesus está dizendo: fica quieto. É meio que Jesus colocando a focinheira no vento e no mar, de modo que agora eles cessam. Então o vento, que estava gigantesco, vira uma brisa suave. O mar, que estava revolto, que quase ia afundar aquele navio, se acalma. E a Bíblia diz que há grande bonança, ou uma grande calmaria.
Eu imagino a situação, aquele griteiro, aquela gritaria toda, os discípulos gritando no ouvido de Jesus, o mar batendo para lá, o vento batendo para cá, e aqueles discípulos loucos, ensandecidos, gritando. Aí Jesus vira e manda um cala a boca, e tudo cessa. E então Jesus, com isso, mostra que Ele é não um homem qualquer, mas que Ele é o próprio Deus encarnado, o próprio Yahvé em carne, o próprio Yahvé que se fez homem, o Deus da aliança que habita no meio do seu povo, porque Ele cumpre com isso a profecia do Salmo 107, verso 28 e verso 29, que diz assim: então na sua angústia clamaram a Yahvé, ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar as tormentas e as ondas se acalmaram. E é interessante que Jesus, depois de fazer isso, Ele faz duas perguntas àqueles homens. A primeira é: por que vocês ainda são tímidos? Uma tradução mais literal é: por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão covardes ainda? E a segunda pergunta é: por que vocês não têm fé? Por que ainda não tem fé em vocês? Olha que interessante, meus irmãos. Aqueles homens já andavam com Jesus há um tempo, já viram Jesus fazendo muita coisa. Aqueles homens, eles já têm programado neles, se a gente pode dizer assim, estamos passando por dificuldades, não podemos fazer nada, vamos até Jesus, que Jesus resolve. E o que eles fizeram? Mas Jesus está olhando para eles e falando assim: por que vocês são tão covardes? Por que vocês ainda não têm fé? Isso nos traz algumas lições. A primeira é que, assim como aqueles homens, nós também acreditamos que Jesus pode resolver os nossos problemas. Mas a gente entende que Jesus pode resolver o problema, mas a gente não tem uma fé sólida em Cristo Jesus, muitas vezes. E quando o problema aparece, a gente até vai para Jesus, mas aí começa: por que o Senhor não faz? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Jesus chama isso de covardia da nossa parte. Jesus chama isso de falta de fé da nossa parte. Porque quando a gente responde a determinadas situações com dúvida, com ansiedade, com temor, com desconfiança, a gente mostra que a nossa fé ainda é fraca e ainda está longe de Jesus Cristo. Portanto, todos nós passamos por situações que fogem do nosso controle. Todos já passamos. Todos passaremos por situações que fogem do nosso controle, mesmo estando com Jesus. Aqueles homens estavam com Jesus no barco, ali, carne e osso, e passaram pela situação. Todos nós vamos passar por esses momentos. Todos nós vamos passar por situações que fogem, que tentarão a gente. E nos tentarão a ficarmos com medo, ansiosos, angustiados. Mas o modo como passarmos vai dizer muito sobre a nossa fé. Se nessas situações nós passarmos como esses homens passaram, cheios de angústia, cheios de desesperança, cheios de medo, isso mostra que a nossa fé é fraquinha, pequena, que a gente é covarde. Mas se nesses momentos a nossa atitude for orarmos, não questionando a Deus, não perguntando loucuras para Deus, como se em algum momento Deus
se arrependesse de nos ter escolhido, como se em algum momento Deus falasse: não, agora eu vou brincar de machucar as pessoas. Isso não existe, meus irmãos. Mas que nesses momentos de angústia, de provação, a gente possa mostrar a nossa fé firme, sólida e confiante de que Jesus está no controle, porque Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E se Ele pode mandar o mar e o vento calar a boca e eles calam, cessam, não há nada nesse mundo que seja impossível para Jesus, nem os seus problemas. Só que a gente às vezes quer que os nossos problemas sejam resolvidos no nosso tempo, do nosso jeito, e se não for no nosso controle, a gente desespera, fica angustiado, ansioso. A gente precisa aprender a orar e confiar. E confiar requer coragem. Confiar requer não ser covarde. Confiar significa que você está pronto para esperar o tempo de Jesus e a ação de Jesus, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser fazer, porque Ele é mais poderoso do que você e seus problemas. Ele pode resolvê-los só falando, só quando Ele quiser falar: olha, seus problemas, cala a boca, e eles somem na hora. Jesus poderia não ter deixado aquela tempestade nem se formar. Deus poderia, mas é nesses momentos de provação que a nossa fé é provada, é forjada. E são nesses momentos que nós conhecemos como está a nossa fé para com Jesus Cristo. É igual a ideia do mar tranquilo não forma marinheiro bom. Vida muito tranquila não forma crente bom, porque você não tem sua fé provada. Mas é numa adversidade, são nas adversidades da vida, e aparece, viu? Não precisa caçar a adversidade também não, ela vai aparecer. Mas são nesses momentos que a sua resposta tem que ser a resposta correta, tem que ser a atitude correta, de confiança e coragem de que Jesus, o seu Rei e Salvador, Ele domina sobre todas as coisas. E a terceira lição que esse texto nos traz, então, primeiro, a natureza é muito poderosa. A segunda lição é que Jesus é mais poderoso que a natureza. E a terceira lição desse texto é que Jesus é soberano sobre a natureza, e isso traz temor aos seus súditos. O verso 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O último versículo do capítulo 4 de Marcos traz a reação daqueles homens. Eles que estavam com medo da morte. É interessante como Marcos descreve aqui, dizendo que eles estavam com medo da morte. A nossa Bíblia traz grande temor, mas em grego a ideia de eles estavam com medo. Aí depois que eles viram o que Jesus fez, eles ficaram com muito, muito medo. Eles estavam com medo da natureza. Depois que eles viram o que Jesus fez, eles ficaram com muito, muito medo de Jesus, com temor de Jesus. E se perguntavam quem era aquele homem que até as forças da natureza, incontroláveis ao homem, obedeciam a ele. Nós precisamos lembrar algumas coisas, meus irmãos. A primeira e mais importante: aqueles homens eram marinheiros. Se os irmãos lembrarem, Pedro, Tiago, João, André, pescadores, viviam naquele mar. Aquele mar era a casa deles. Outros também participavam aí. Talvez outros discípulos também trabalhavam com isso. E esses homens que viviam no mar estavam com medo. É mais ou menos quando o piloto de avião sobe lá no avião, aí está de passageiro, aí tem a turbulência, aí
você não vai ver o piloto tendo medo nesses casos, a não ser que seja muito grave, aí ele vai ter medo, porque ele está acostumado com aquilo. Então pense em alguém que viveu o que viveu, uma vida inteira dentro do mar com medo da situação, e eles entenderam, por conhecer o mar, que aquilo não era um acaso, que aquilo não era uma obra da natureza, como se o vento aconteceu do nada, o vento parou do nada. Porque mesmo depois que o vento para, a onda continua ainda um tempo, até começar a baixar. Mas quando eles viram o que Jesus fez, eles entenderam que o mar não parou sozinho, que o vento não parou por acaso, mas que eles obedeceram. Eles obedeceram ao comando de Jesus, à ordem de Jesus. Quando Jesus diz, para, eles pararam. E isso fez com que eles ficassem com grande medo, porque controlar natureza, só Deus, meus irmãos. Só Deus pode, só Deus consegue, só Deus que faz. E no Velho Testamento é um atributo constante aí a Deus, atribuído constantemente a Deus, a Yahvé, o ser que controla a natureza, que controla essas coisas, essa força. E significa que curar pessoas já é um sinal bom, que eles estão falando com o Deus encarnado. Curar pessoas, eles ficavam assim, olha, é profeta, esse... Mas curar pessoas, outros já tinham curado. Agora, quando eles veem a natureza obedecendo, fica claro no coração deles que eles estão, não é diante de outro homem, mas que eles estão diante do próprio Deus encarnado. Por isso que o coração deles treme, muito mais do que quando estavam para morrer. Por isso que o medo da morte é um medo, mas o temor sobre Jesus é um medo muito maior do que o medo de morrer. Isso comprova que Jesus é o Senhor, o próprio Yahvé encarnado, porque só Jesus repreende os ventos, como nós vimos. E só Jesus, só Yahvé é adorado, é temido pelo seu povo. O Salmo 89 diz assim, verso 8 e 9: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo nas assembleias dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Isso significa, meus irmãos, que Jesus é o próprio Deus encarnado, que Ele é o Deus homem. Isso significa que nós devemos temê-lo. Nós devemos ter medo de Jesus. Medo de desobedecer esse Rei poderoso. Medo de não cumprir a vontade desse Rei poderoso. Medo de não seguir esse Rei poderoso. Medo de não viver a vida que Ele quer que a gente viva. Porque Ele é infinitamente mais poderoso que a gente. Apesar de ser o nosso amigo. Isso que é mais incrível. Esse Rei é nosso amigo. Esse Rei é nosso irmão. Mas a gente não pode esquecer que esse nosso irmão e amigo é também o nosso Rei. O nosso Senhor. O nosso Deus encarnado. E a Ele nós devemos temor. De coração, de vida. Nós vimos então que Jesus é soberano sobre a natureza, uma natureza que é poderosa, forte, mas que Jesus é maior e mais poderoso do que ela, ao ponto dela obedecê-lo, gerando assim ainda mais temor para com Ele, do que para com a impetuosidade da natureza. É necessário então, meus irmãos, para concluir, que no momento de adversidade, angústia, medo, nós sejamos imitadores do Rei. Nós façamos o que o Rei fez.
E confiemos de tal modo no nosso Deus, confiemos de tal modo no nosso Pai, que nada nos abala. Pelo contrário, só nos fortalece. Que mesmo as situações mais difíceis nos fortalece, porque fortalece a nossa fé, porque confirma aquilo que a gente já sabe, mas que nos momentos de ansiedade, de angústia, o pecado faz com que nós esqueçamos que Deus cuida de nós, que Deus ama a gente, e que Deus faz o que é melhor para a gente, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, muito melhor do que a gente sabe o que é melhor para a gente mesmo. Então faça como Jesus fez. O barco está para virar, a tempestade é real, e Jesus confia tanto no Pai, a fé de Jesus é tão inabalável, que Ele está dormindo. Não sei se os irmãos já tentaram dormir quando está com medo. Você não consegue simplesmente. Por isso que a pessoa fica lá virando a noite em claro, tem pesadelo, ela acorda. Jesus está dormindo, mostrando que medo Ele não tem. Não é porque Ele é homem diferente da gente, porque Ele é homem igual a gente. Só que Ele confia no Pai, Ele tem uma fé no Pai de tal maneira que isso não o abala. Mesmo a pior das tempestades, não o abala. Antes, o fortalece. Porque Ele saiu maior do que era perante os discípulos. Ele já era o mestre. E os discípulos olharam no final do evento e falaram: quem é este que até o vento repreende? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nesse momento eu quero que você tenha um tempo de oração, clamando a Deus para que Deus aumente a sua fé. Que Deus aumente a sua fé para que nos momentos de adversidade, e não se engane, elas virão. Jesus diz que todo mundo vai sofrer, e a gente está sofrendo aí. Mas que nesses momentos, as adversidades não nos tire o foco correto, não nos tire a verdade, não nos tire do caminho correto, de uma fé inabalável, de uma crença no Senhor Jesus Cristo, com suposições, com mentiras, com pensamentos levianos e pecaminosos, mas que nesses momentos de dificuldade, de adversidade, de provação, nós saiamos ainda mais fortalecidos e a nossa fé ainda mais forte do que quando começamos. Então tenha esse tempo com Deus, clame a Ele por isso, e depois de um tempo eu nos conduzirei a Deus numa oração. Então, oremos.